Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo se entregou para nos desarraigar deste mundo perverso. O título é Como Deus preservou a verdade do Evangelho. E o versículo, Colossenses 1:25, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. E obrigado pela verdade do Evangelho que chegou até nós com o sacrifício de muitos irmãos. Essa verdade no qual nós podemos caminhar, que nos guia e nos alimenta, que ilumina os nossos passos, a nossa vida. Obrigado, amado Senhor. Obrigado por Tua palavra revelada, a qual dia após dia o Senhor tem nos dado. Nós podemos mergulhar nessa palavra, nos encher com essa palavra e conhecer cada dia mais o Senhor. Obrigado, amado Senhor, por todo o Teu cuidado para conosco, mesmo nós não sendo merecedores. Ainda assim, o Senhor tem agido com graça e misericórdia para cada um de nós. Obrigado, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, ontem e semana passada vimos também sobre isso. Nós falamos sobre a situação da igreja em Jerusalém. Uma igreja que começou muito bem, seguindo a direção do ensinamento dos apóstolos e que, por causa dessa troca, ao invés da palavra profética, do ensinamento dos apóstolos, entraram outras coisas, né? Um outro evangelho. Essa igreja se tornou uma igreja muito distante, no final, né, do que nós vemos em Atos. É uma igreja muito distante do que nós vemos no começo. E ontem eu citei Atos 21, quando Tiago diz para Paulo, veja, né, no versículo 20 do capítulo 21, veja quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Então isso indica que o Espírito Santo não tinha mais a autoridade ali. Quem governava era a lei. Mas graças ao Senhor, o Senhor sempre preserva homens fiéis à sua verdade, fiéis à verdade do Evangelho. Preservou o apóstolo Pedro e principalmente levantou o apóstolo Paulo e deu a ele muita revelação. E principalmente em todos os sofrimentos que ele passou, deu a ele a graça suficiente para que ele se mantivesse firme, para que hoje nós tivéssemos clareza a respeito da verdade do Evangelho. Veja uma curiosidade, não é? Esses dias, conversando com uma pessoa experiente, não é, no meio cristão, ela dizia que o cristão não pode, de maneira nenhuma, comer carne sufocada e carne com sangue, que isso era um mandamento do Novo Testamento. Mas aonde você viu isso? E o que ela apontou? Não, está lá em Atos 15. Ó. Então, por que eu estou citando isso? Para você vermos como nós precisamos ter revelação do Espírito com relação à Bíblia. Porque a letra, por si só, sem a revelação, sem o Espírito, ela vai levar à morte. Ele não entendeu que aquela direção dada por Tiago não era uma direção segundo a verdade do Evangelho. Que aquelas coisas que estavam ali, sim, se eximir da prática de relações ilícitas e da idolatria, tudo bem, porque é algo que o Senhor mesmo cita no Novo Testamento e também os apóstolos. Mas o restante da direção da carta era uma direção que vinha da lei. Então, por não entender isso, fica preso. Depois Paulo, em Romanos, ele fala, tanto em Romanos quanto em Coríntios, ele fala sobre não ficar preso a comidas. Não posso comer isso, não posso comer aquilo. Então, se de fato fosse a direção do Espírito não comer a carne sufocada ou a carne com sangue, Paulo reforçaria isso. Mas hoje, irmãos, não é mais uma questão do que você come fisicamente. Hoje é uma questão de você seguir, entender a verdade do Evangelho. E graças ao Senhor, irmãos,
No nosso meio, o Senhor tem dado uma palavra muito clara, límpida a respeito da Bíblia, das profecias, do que vai acontecer no final dos tempos, nos encorajando a sermos vencedores. Por isso nós precisamos realmente dar valor ao que nós temos recebido. Não podemos ser como aquele filho pródigo de Lucas, que tem muita riqueza em casa e aí resolve abandonar tudo para viver uma ilusão, uma fantasia. Muito bem, e falando sobre a verdade do Evangelho, sobre a pessoa de Paulo, eu quero ler aqui na página 27, o segundo e o terceiro parágrafo. Veja só. Se Deus não tivesse preparado Paulo, desde a sua impactante conversão, sua ida para Antioquia com Barnabé, onde permaneceram servindo ao Senhor por 1 ano, até que o Espírito Santo os enviasse para a sua primeira viagem missionária, a verdade do Evangelho não teria sido preservada. Não teríamos acesso à economia de Deus, a seu plano de salvação e a tudo o que desfrutamos hoje. Graças à soberania de Deus, ao preparar Paulo, isso não foi apagado. Veja, irmãos, é muito importante nós entendermos essa história e vermos, o que o Espírito está tentando nos mostrar, agora que frequentemente é falado sobre o contexto do livro de Atos, o que aconteceu, principalmente nesse começo de Gálatas. É importante para nós vermos toda a movimentação de Deus, como ele foi fazendo as coisas. Então, quando a igreja em Jerusalém foi perdendo o rumo e os judaizantes, tomaram o controle, ele já estava levantando o apóstolo Paulo para pregar o evangelho aos gentios e mais, ele já estava preparando o apóstolo Paulo para ser alguém que, como diz aqui Colossenses 1:25, ia dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, muito do que Deus revelou, talvez a maioria do que Deus revelou ao apóstolo Paulo é para que ele escrevesse e assim se completasse a revelação da economia de Deus no Novo Testamento. Então vejamos como Deus ele é muito, além de ser perfeito naquilo que ele faz, no tempo que ele faz, parece que Satanás, quando ele levanta essa perseguição, que a gente vê em Atos, depois o que acontece com a igreja, parece que ele está tomando vantagem, mas nada abala o plano de Deus. Por isso nós precisamos ter confiança, principalmente nessa palavra que nós temos recebido, para seguir a verdade do Evangelho. Vou continuar lendo, página 27, terceiro parágrafo. Paulo foi separado e preparado por Deus para completar a revelação de sua palavra, o que inclui a verdade do Evangelho. Se o Senhor não tivesse preparado Paulo e o enviado ao mundo gentil para pregar o Evangelho e escrever as revelações que havia recebido de Deus, provavelmente a verdade do Evangelho teria sido extinta com a igreja em Jerusalém. Embora o início da igreja em Jerusalém tenha sido maravilhoso, sua segunda etapa foi desastrosa. E eu citei esse exemplo quando eu falei que muitos irmãos caminham nessa direção achando que não podemos comer isso, não podemos comer aquilo. Por quê? Para você perceber como um pequeno desvio pode estragar tudo. Vou ler mais um parágrafo. O que estamos falando é importantíssimo. Se a carta aos Gálatas não tivesse sido escrita, não teremos clareza sobre o que praticar, a lei ou o evangelho verdadeiro. Temos essa clareza graças aos escritos de Paulo, principalmente a carta escrita aos Gálatas. E por que Paulo escreve Gálatas? Exatamente porque essa influência, irmãos, ela não morre em Jerusalém. Ela foi se espalhando. Por exemplo, para você ter uma noção de tempo, quando Paulo partiu junto com Barnabé na sua primeira viagem missionária, isso foi entre os anos, vamos fazer uma extensão, entre 45 e 50 depois de Cristo. Nesse período ele viajou, são os capítulos 13 e 14 de Atos, ele viajou levantando a igreja, principalmente as igrejas na região da Galácia. Galácia é uma região, por isso fala igrejas da Galácia. Se fosse uma cidade como Jerusalém, seria igreja na Galácia, mas como são cidades, é uma região, igrejas
na Galácia, tá? Então, e aí quando ele volta, ele percebe essa influência em Antioquia, e aí vai lá para Jerusalém, e aí nós temos Atos 15. Depois, entre os anos 50 e 54, Paulo parte para sua segunda viagem missionária. Ele já não está mais com Barnabé, ele parte com Silas. Depois ele leva também Timóteo. Então, nesse período, ele ainda percebe essa grande influência que estava acontecendo desde Jerusalém, nas igrejas gentias, principalmente nas igrejas na região da Galácia. Então veja, irmãos, como isso não foi algo que morreu rapidamente. Quando ele escreve aos Gálatas, ele é duro. Então, por exemplo, Gálatas 1,6, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa. Por que tão depressa? Porque foram questão de anos, poucos anos, da pregação, de quando ele levantou as igrejas, para quando eles estavam numa situação que é essa que ele fala aqui, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E o capítulo 3, versículo 1, ó Gálatas insensatos. Você sabe, quando fala insensato, eu me lembro da parábola das 10 virgens. Havia ali 5 virgens prudentes, preparadas, que quando o noivo chamou, elas estavam preparadas para entrar no reino, para entrar nas bodas. Mas havia 5 virgens insensatas, não estavam preparadas. Paulo, em Efésios 4, ele fala para nós não sermos como meninos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Isso é ser insensato. Então ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? 2 coisas aqui. Primeiro, fascinou. Essa palavra fascinou é semelhante a enfeitiçou. É como se Paulo dissesse para eles: alguém enfeitiçou você, não é possível. E por que ele fala da cruz de Cristo? Porque quando você segue a lei, após ter recebido a salvação, você anula a cruz de Cristo. A lei vem antes da crucificação. A crucificação, inclusive, é para nos libertar da influência de toda a lei. Porque se você vai seguir um preceito da lei, você tem que seguir a lei inteira. Então, por isso ele fala: o Senhor Jesus foi exposto como crucificado perante vocês. Vocês aceitaram, creram na crucificação e na ressurreição. E agora vocês estão indo para outra direção. E quanto aos judaizantes, ele chama de falsos irmãos. Gálatas 2,4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então veja, irmãos, como o ambiente da carta aos Gálatas era pesado. Nós vamos ver mais sobre isso durante essa semana, e é por isso, eu repito, irmãos, que nós precisamos dar graças ao Senhor, porque hoje nós recebemos a verdade do Evangelho, ou seja, a revelação clara da Bíblia sobre a verdade do Evangelho, sem mistura, sem puxar para lado nenhum, para doutrina nenhum, pelo contrário, a palavra pura, a revelação pura da Bíblia. E podemos seguir essa verdade com tranquilidade, sabendo para onde o Senhor está nos levando, para onde Ele está nos conduzindo, que é o que o Novo Testamento revela, as cartas de Paulo, de Pedro, o Evangelho de João, os Evangelhos. O Senhor está nos conduzindo à glória, a própria carta aos Hebreus. Então, é importante, irmãos, nesse caminho, nós percebemos se há alguma movimentação para que a verdade do Evangelho seja, nos desvie, na verdade, para nos desviar da verdade do Evangelho. E se há essa movimentação, nós não podemos ser insensatos, como os Gálatas estavam sendo. Meninos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos permanecer firmes na revelação da economia de Deus que o Senhor tem nos dado,
que tem nos guiado através da palavra profética. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.